Olá, galerinha linda do meu coração. Olha eu aqui de novo. E aí, como estão vocês? Ainda curtindo essas férias maravilhosas? Tenho certeza que sim. Me conta aí nos comentários se você tá passeando, tá na praia, se tá no sítio, ou se tá em casa mesmo, fazendo lá aquela baguncinha normal todo dia, saindo na rua pra brincar com os amigos. Conta aí nos comentários. E me fala também se vocês estão seguindo as orientações aqui, professor Esther, e tá todo dia na sua hora lá de oração, né, de momentinho, hora silenciosa, de momento com Deus, você tá chamando Jesus e o Espírito Santo para estar junto com você, que eles têm que estar com vocês. Apesar de você estar com a família, com os amigos, com os colegas, aonde você estiver, Jesus tem que estar junto com você. E aí, pronto? Para mais um pouquinho da história emocionante da vida de Moisés, o libertador do povo de Israel. Antes de começar, nossa história de hoje tem assim uns pontos bem interessantes. Será que o povo de Israel, né, depois de ter visto Deus fazer tão grande milagre, fazer com que o mar, né, fosse aberto, eles passassem a pés enxutos sobre o mar, ver o mar se fechar de novo e todo o exército do faraó morrer afogado? Será que depois de tudo isso, deles terem ficado alegres, cantado, Miriam ali com seu pandeiro junto com as mulheres louvando a Deus, Moisés também agradecido a Deus, será que o povo reclamou? Vocês acham que o povo reclamou ou não de ter sido livre da escravidão e também do faraó? Às vezes vocês fazem algumas perguntinhas ou algumas exclamações que não são bem legais. Você pode falar bem assim, né? Falar para o papai ou para a mamãe: por que eu não posso ter isso? Todo mundo tem um. Ah, eu detesto dividir meu quarto com outra pessoa, com meu irmão. Eu quero um quarto só para mim. Por que eu tenho que ser o mais baixinho da classe? Será que palavras como essa não tem horas que saem da boca de vocês? Alguns de nós são rápidos para reclamar das coisas e também de quando não sai do jeito que eu quero, como eu acho que deveria ser. E o povo de Israel tinha acabado de ver Deus fazer coisas maravilhosas, como libertá-los da escravidão do Egito. Certamente eles seguiriam a Deus sem reclamar. Vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu? Então, o entusiasmo do povo por ter sido salvo do povo, do exército do faraó, e a alegria da celebração que eles tinham tido, agora parecia, sabe o quê? Uma lembrança na mente do povo de Israel. Por quê? Eles saíram ali da beira do Mar Vermelho e viajaram deserto adentro por 3 dias, né? E o suprimento de água deles se esgotara. E a comida também, né? Com certeza já estava acabando. E as crianças certamente deviam estar chorando. Ai, tô com sede, quero água. Os adultos também com aquela... Ai, que sede, que sede. A boca e a garganta deles deveriam estar seca. E eles clamavam por água. Só via montanhas azuladas na frente deles, à distância, e aquela quantidade enorme de areia quente do deserto. E aí, alguns deles começaram a pensar: será que Deus nos libertou do Egito apenas para a gente morrer aqui no deserto? E por fim, eles chegaram a um lugar chamado Mara. Para alívio deles, eles viram a certa distância água nesse local. E eles com certeza correram: água! Ai, gostoso, água, água, água. E eles foram em direção àquela fonte d'água e com certeza deve ter mergulhado a cabeça lá dentro da água para lavar o rosto, para tirar do suor do deserto. Quando eles mergulharam a boca, colocaram a boca na água. Nossa, essa água é amarga, que água ruim! Ai, ai, que água ruim! Como podemos beber dessa água? Essa água é amarga! Eles começaram a gritar.
Que horror! Eles tinham água em abundância e isso era tudo que eles necessitavam no momento. Só que eles não podiam beber da água. Será que eles clamaram a Deus ajuda para ajudá-los numa situação tão desesperadora em que se encontravam? Será que eles pediram ajuda para Deus? Não. O povo começou a reclamar de novo. E para quem que eles foram reclamar? Para Moisés. Moisés era o ouvido lá de reclamação deles. Parecia telefone, sei lá, quando fica lá a pessoa no telefone. Sabe quando você pega o telefone que você tem que ligar lá, às vezes para resolver alguma coisa no 0800, daí fica lá aquela musiquinha, uma pessoa blá, blá, blá falando no seu ouvido e você esperando passar ali aquele robô para você poder resolver o seu problema. Então Moisés ficava lá com o ouvido, ó, e o povo reclamando, culpando ele por mais esse problema. Deus já havia mostrado seu poder soberano ao cuidar deles, mas mesmo assim, eles não confiavam em Deus ainda. Em vez de ficar contentes com o cuidado de Deus para com ele, eles reclamavam e ficavam com raiva. E Moisés clamou a Deus por ajuda. E Deus mostrou a Moisés, né? Quando Moisés foi e falou: ó Senhor, o povo está reclamando. Seu povo está reclamando para mim. Aí Deus foi e mostrou para Moisés uma árvore especial e disse para que ele jogasse aquela árvore na água. E quando Moisés obedeceu a Deus, a água repentinamente tornou-se uma água pura, boa para ser bebida. Não havia nada de mágico naquela árvore, mas Deus a usou para mostrar o seu poder e o seu cuidado para com o povo. E Deus disse aos israelitas que eles confiassem nele e o obedecessem, que ele cuidaria deles para sempre, se eles estivessem confiando nele. Então Deus sempre estaria ali para mantê-los saudáveis e a salvo. Mas ele também os avisou que caso eles se recusassem a confiar nele e a obedecê-lo, eles seriam punidos. Deus falou isso para eles. E os israelitas saíram de Mara e foram para outro lugar no deserto, mais para frente, cada dia mais perto da terra que Deus tinha prometido para eles. Agora eles foram para um lugar chamado Elim, e onde eles encontraram 12 poços de água e muitas palmeiras frondosas. Ali eles descansaram à sombra daquelas palmeiras por algum tempo, para depois continuar a viagem. E a próxima parada deles foi num outro lugar, no deserto. Eles estavam cansados e famintos e não havia nada para comer. Depois que eles saíram ali de Elim, né? Agora era só deserto na frente deles. E o estômago deles, com certeza, começou o quê? A roncar de fome. E eles já deviam estar sentindo dor na boca do estômago, de tanta fome, porque a provisão que eles tinham trazido lá do Egito já tinha acabado já. E aí, o que eles fizeram? De novo, foram lá reclamar para Moisés, cheios de raiva. Teria sido melhor a gente ter ficado no Egito. Lá nós tínhamos cebola, melão, pepino. Lá a gente não passava fome. Olha só, esqueceram que no Egito eles eram escravos, apanhavam dos egípcios se não cumprisse lá aquela tarefa dura, árdua de fazer tijolos todos os dias. E aí eles fizeram o quê? Começaram a reclamar. Incrível como eles se esqueceram rapidamente a vida difícil que eles levavam lá no Egito. E o que Deus acabara de fazer por eles lá na fonte em Mara, a poucos quilômetros dali. E Deus disse a Moisés que ele forneceria comida para o povo que só sabia reclamar e resmungar. E Moisés passou para eles a instrução de Deus. Aí Deus pegou e falou para Moisés: diga para o povo, ó, é para seguir a minha instrução, que essa noite eles saberão que Deus é aquele que os tirou do Egito, e amanhã eles verão como Deus é grande e poderoso. Embora
né, Deus falou para eles, vocês tenham reclamado para mim, na verdade, Moisés falou para eles, vocês estão reclamando para mim, só que quando vocês reclamam para mim, de tudo que Deus já deu para vocês, de libertá-los do Egito, de estar suprindo as necessidades de vocês, vocês acham que eles estão reclamando só para mim? É para mim não, vocês estão reclamando, é para Deus. Vocês, na verdade, estão falando contra Deus. E todas as tardes, Deus lhes dará carne. E toda a manhã, Deus lhes mandará o pão. Vocês não devem guardar. Deus falou, através de Moisés, vocês não devem guardar o pão para o dia seguinte. Deus lhe dará pão fresco todas as manhãs. E no sexto dia, vocês devem guardar pão para 2 dias. Para que no sétimo dia vocês descansem. E Deus disse que ele estava fazendo isso, ele falou para Moisés, que era para testar o povo, para ver se eles iriam confiar em Deus e obedecê-lo. E Deus queria que eles ficassem contentes ao saber que ele forneceria o necessário para eles, em vez de ficarem reclamando pelo que eles não tinham. Então, naquele dia à tarde, conforme Deus havia prometido, o céu ficou cheio de codornizes. Caiu um monte de pássaros, veio aquela nuvem de pássaros, de codornizes, a carne que o Senhor providenciara para que o povo comesse. Havia mais do que o suficiente para todos eles comerem. E na manhã seguinte, os israelitas, quando abriram os olhos, eles viram um cenário estranho que saudou eles. O solo estava coberto de algo branco e não era neve, porque no deserto não neva. O que é isto? Perguntaram eles a Moisés. Este é o pão que Deus deu para que vocês comam, respondeu ele. O pão tinha a aparência de um biscoito pequeno, redondinho, e o sabor era parecido com bolo de mel. E os israelitas nunca tinham visto nada parecido com aquilo. A Bíblia chama este alimento de maná, ou seja, o pão do céu, o pão dos anjos. E os israelitas passaram a se alimentar deste alimento vindo direto do céu. Então, o povo recolheu o maná de acordo com as instruções de Deus, o suficiente para um dia. No entanto, tinha alguns que eram mais gulosos, né? Falou assim, pegar só para hoje, deixa eu pegar um pouquinho mais aqui, daqui amanhã não tem, né? Além de reclamões, né? Resmungões, eles ainda eram desconfiados. Eles eram o quê? Mesquinhos, queriam guardar um pouco mais. Então, alguns recolheram mais do que devia ser recolhido. Só que no dia seguinte, quando eles foram olhar aquilo que eles tinham recolhido a mais, estava tudo podre, mal cheiroso e cheio de vermes, de bichinhos nos alimentos. Deus não queria que eles recolhessem o alimento com antecedência. Ele queria que o povo, dia após dia, confiasse nele como provedor das necessidades deles. O pão do céu que Deus deu a eles não apenas tinha um sabor gostoso, mas também era nutritivo e bom para eles. Esse pão lhe dava o quê? Vida e força física. Então, o pão do céu, dia após dia, o povo recolhia ele e não precisava se preocupar com o que comer, porque Deus mandava de onde? Lá do alto. Então, aqueles que seguiram a instrução de Deus sempre ficavam felizes com o que ele dava para eles todos os dias. E Moisés, né, separou uma parte do maná em um recipiente especial, conforme as instruções de Deus, porque Deus falou, Moisés, você vai recolher um pouco do maná, vai colocar numa vasilha especial, e isto servirá como lembrança para as futuras gerações do cuidado de Deus por seu povo. E todos os dias, por 40 anos, criança, todos os dias, Deus forneceu o maná para que eles comessem e a carne, a codornize para que eles comessem. Não faltou alimento. Deus queria que os israelitas aprendessem a confiar nele e a obedecê-lo. Assim como ele queria que eles ficassem contentes com o que ele dava para eles todos os dias. E aí, muitos anos depois, séculos depois, passado milênios,
O Senhor Jesus, o Filho de Deus, falou sobre esses eventos. Ele disse que ele, Jesus, era o verdadeiro pão da vida, vindo do céu para dar o quê? A vida eterna. E você pode ter a vida eterna. O que é vida eterna? É viver para sempre no céu com Deus. Então, isto é que é a vida eterna. É você ter certeza de que você viverá para sempre lá no céu com Deus. Então, Jesus falou para o povo que ele era o pão. Então, você só consegue se alimentar desse pão da vida eterna se você aceitar Jesus como seu Salvador. Como todas as outras pessoas do mundo, todos nós nascemos com inclinação para o pecado. Porque Romanos 13:23 fala, porque todos pecaram e precisam, carecem da glória de Deus. Você pode mencionar algumas coisas que você faz que desagrada a Deus. Por exemplo, reclamar, desobedecer a mãe, desobedecer o seu pai, desobedecer a lei de Deus, que é santo e puro. O que é ser santo e ser puro? É que ele é sem pecado e ele precisa punir o pecado. Porque se Deus não punir o pecado, como é que você vai ter direito a ir morar no céu com ele se o pecado é aquela sujeirinha, aquela manchinha que te impede de ir morar no céu? Mas Deus, o seu Criador, ama você e criou uma maneira para que seus pecados sejam perdoados. Então, em Romanos 5:8, olha só o que Deus diz aqui, ó. Mas Deus, ele prova. O que é provar? É mostrar o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ama tanto você que aceitou castigar o seu próprio filho, o Senhor Jesus, no seu lugar. O amor de Jesus foi tanto que ele saiu lá do céu, da sua glória, para vir aqui na terra, para ser pregado numa cruz, onde voluntariamente ele sangrou e morreu para pagar pelos pecados de você e do meu pecado também. Após morrer por nós, ele foi sepultado e 3 dias depois, ele ressuscitou, ele voltou à vida em seu corpo e foi visto por muitas pessoas. Hoje ele está vivo lá no céu. Você pode crer nele para ter todos os seus pecados perdoados e desfrutar da vida eterna algum dia. Jesus é o verdadeiro pão do céu que nos dá a vida eterna. Então, essa foi a maior prova de Deus, que foi o quê? Enviar o seu filho Jesus para morrer pelo seu pecado. O verdadeiro contentamento, crianças, só existe quando nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. E ele disse em João 6:47, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, crer em Jesus significa confiar plenamente nele, como único caminho pelo qual o seu pecado pode ser perdoado. Quando você fizer isso, você crer, confiar nele perfeitamente, ele perdoará o seu pecado, e ele vai te mostrar que ele é o único caminho. E você mudará o seu interior para poder viver para sempre com ele no céu. E se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Mas antes de eu orar e você orar junto comigo, vamos trazer para nós, para o nosso cotidiano, o que aconteceu lá com o povo de Israel, ou seja, reclamação. Você algumas vezes, em vez de ficar contente com o cuidado de Deus por você, você demonstra aos outros que está infeliz com o que Deus deu ou com o que ele está fazendo na sua vida. Talvez você reclame sobre seus pais,
pois eles não deixam você fazer o que você quer. Quem sabe você reclama porque sua casa é pequena ou não tão bonita e agradável como a dos outros. Talvez você reclame sobre a sua aparência. Quem sabe você gostaria de ser mais alto ou ter uma cor de cabelo diferente. Ou talvez você não goste da roupa que tem que usar. Ninguém gosta de ficar próximo de uma pessoa que reclama o tempo todo. Reclamar é algo que desagrada a Deus. E se você já tem Jesus no seu coração, você tem que ficar contente com o que Deus lhe dá. Quando você reclama, você está, na verdade, dizendo que Deus não sabe cuidar de você. Olha que coisa terrível. E que Deus também não sabe suprir as suas necessidades. Isso demonstra que você não está verdadeiramente confiando em Deus. Então, ó, o nosso versículo para nós memorizarmos hoje, olha só o que está escrito lá em Filipenses 2:14, ó. Façam tudo sem queixas. Então não é para você se queixar. E nem discussões. Filipenses 2:14, ó. Tá escrito lá em Filipenses 2:14, que nós não devemos fazer tudo, ó. Nós não devemos nos queixar de nada e nem discutir. Se queixar é o quê? É reclamar. Deus quer que você fique contente com o cuidado que Ele tem com você e não que você fique reclamando de tudo. Então, ó, se você já tem Jesus no coração, demonstre isso confiando verdadeiramente que Ele cuida de você e supre todas as suas necessidades. E quando você estiver tentado a reclamar, pense sobre as situações em que Deus cuidou de você e supriu as suas necessidades. Faça uma oração de agradecimento a Deus e peça que Ele o ajude a ficar contente e aceitar calmo e docilmente e com o coração agradecido o cuidado e a provisão dele para a sua vida. Em vez de reclamar, você será um encorajamento para outras pessoas e a sua vida agradará e honrará a Deus. Então, ó, lá na sua hora silenciosa, quando você for orar, tem tanta coisa que a gente deve agradecer a Deus. Vamos fazer uma oração agora? Primeiro, nós vamos orar agradecendo a Deus. E depois, nós vamos pedir, você que ainda não tem Jesus no coração, ore junto comigo, pedindo para que Ele entre no seu coração e te ajude a não reclamar. E te ajude a ser grato por tudo o que Ele tem dado e feito por você. Então, vamos lá? Querido Papai do céu, agora eu entro na tua presença, em nome de Jesus, para te agradecer, Papai, por tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim. Eu te agradeço pelo sustento, pela roupa, o calçado, o alimento, pela minha casa. Te agradeço, Papai, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pela natureza. E o Senhor tem me dado condições de contemplar, por eu ser um ser humano perfeito, obra da tua criação. Te agradeço também, Papai, pelo Senhor ter me dado de presente o seu Filho Jesus, para morrer ali naquela cruz, para perdão dos meus pecados e minha salvação. Senhor, eu confesso que sou pecador, que tenho pensamentos, às vezes digo palavras de reclamação, tenho atitudes que não são do seu agrado. Mas Jesus, eu te peço, venha ser o meu Salvador e o meu Senhor, entra no meu coração. Espírito Santo, me ajude a fazer aquilo que é certo. E todas as vezes que vier na minha mente vontade de reclamar, o Senhor me faça lembrar de tudo de bom que o Senhor já tem dado e feito por mim. Por tudo, Papai, eu lhe sou grata. No nome de Jesus, amém. Então, em tudo nós devemos ser
gratos a Deus. Porque ele fala também, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. E olha só, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, que fala sobre gratidão, ó. Eu amo essa música, eu sou apaixonada. Sempre eu acordo de manhã cantando este pequeno louvor, porque é o que Deus mais quer de nós, é que nós sejamos gratos a Ele em tudo. Então é assim, ó. Graças te dou, Senhor, por esse dia. Graças te dou, Senhor, por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para te agradar, ó Deus. Graças te dou, Senhor, por este dia. Graças te dou por tua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para te agradar, ó Deus. Então, que você não seja como o povo de Israel, que Deus dando tudo para eles e eles ainda reclamando. Que povo reclamão! No nosso próximo episódio, será que eles vão continuar reclamando? Nós veremos o que vai acontecer com o povo. Bom, turminha, esta foi mais um episódio, mais um trecho, mais uma parte da história do povo de Israel dentro da nossa série A Vida de Moisés. Então, ó, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curta, comenta, compartilha. Sabe aquele amiguinho seu que vive reclamando na escola? Eu não quero sentar aqui. Eu não gosto de jogar bola. Eu não quero brincar com esse. Eu não gosto desse brinquedo. Sabe aquele reclamão que às vezes te enche as paciências? Compartilha esse vídeo com ele. Mostra para ele, ó, esse versículo da Bíblia. Façam tudo sem queixas nem discussões. Filipenses 2,14. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.